Bom, pessoal, a gente vai fazer uma breve explicação do estudo de como a gente olhava para os astros nessa astronomia, assim, um estudo histórico de como o homem sempre olhou para o céu e fazia observações. Inclusive, olhar para o céu era uma das coisas que o homem mais fazia antigamente, quando não tinha tanta tecnologia, tanta coisa do que estudar, porque o céu sempre intrigou, né? Foi sempre uma beleza, esse céu noturno sempre foi uma beleza para o homem, e as imagens que formava, os desenhos que formavam no céu, sempre foi algo muito histórico, muito importante, muito místico também. Então, a gente pode ver que, como o céu é um trem bonito, o céu noturno é um trem bonito, ah, surgiu aí quando, nas primeiras civilizações, os primeiros tipos de pensamento, de conhecimento, era sempre voltado para a natureza, né? Tentar mostrar, explicar o que tinha na natureza, de onde que ela veio, como que ela surgiu, e misturava isso muito com as coisas místicas da cultura e pensava muito com a religião. Então se associava sempre elementos da natureza, animais, eh, a bichos e plantas, e o céu também, mar e tudo mais, se associava com coisas místicas para poder dar explicações para as coisas, para atender a ânsia do homem de poder explicar o mundo, né? Então, como ele não sabia como surgia, quando poderia ter vindo, alguém tem que ter colocado lá, pela lógica da civilização, então era sempre algo contemplado. No céu, então, era sempre algo contemplado. Então, os registros mais antigos que a gente tem, de registro astronômico mesmo, de comportamentos padrões do céu, dos desenhos, das figuras e da Lua, do tempo que a Lua demora para fazer suas fases e os planetas que vão se mostrando, na diferenciação dos planetas para a estrela, porque quando você olha para o céu, é tudo pontos brilhantes. Aliás, todos pontos brancos, né? Basicamente. Mas o planeta, quando você enxerga os planetas que a gente tem no sistema solar, eles não cintilam, eles não brilham como as estrelas. Então, esse padrão todo de comportamento do céu, esses registros já são muito antigos, né? Desde 3.000 antes de Cristo, nos berços das civilizações já mais modernas, em que o homem parou para poder pensar sobre isso, sempre vislumbrou, mas poder registrar e deixar algo mais científico, vamos deixar assim, né? Algo mais padronizado. A gente tem registros babilônicos, principalmente, assírios, ali da região da Mesopotâmia, onde que é o Irã ali, mais ou menos, os chineses e os egípcios, que foram realmente as primeiras civilizações grandes, com mais tecnologia e conseguiram registrar, na verdade. Mas sempre observar e criar histórias, bem provável a humanidade já faz há muito tempo. E, então, eles conseguiram diferenciar o que era planeta, diziam que era planeta aquilo que movimenta no céu, porque cada dia no céu estava em posições diferentes e não brilhava, né? Não cintilava como as estrelas. E a gente vê aí até civilizações que não são tão grandes, né, quanto as egípcias, as babilônicas. A gente vê realmente tribos e tudo mais que olhavam para o céu como se fosse algo mais místico e tudo mais, ofereciam-lhe cultos e coisas religiosas. Então, uma das teorias que o Stonehenge é um observatório astronômico. Então, ali, ele, além de cultuar, provavelmente cultuava algum deus ou coisa assim, o pessoal da região utilizava ali para observação, alguma coisa ali de marcação. Então, assim, um dos grandes mistérios que a gente vê, um monte de rocha pesada firmada ali, bem provável era para referenciar uma coisa do céu. Não era um aeroporto para ET. Não. Bom, à medida que a civilização foi ficando cada vez mais complexa, né? Cada vez mais dominando ali o conhecimento, dominando ali a escrita e a passar o conteúdo, né? Passar os ensinamentos e a sabedoria para frente, a gente foi ficando cada vez mais perto. Não tem como passar por a história da humanidade sem passar pela Grécia, que foi o berço da civilização moderna, vamos dizer assim. Moderna não, né? Berço da civilização é, forte, do tipo do conhecimento, das tecnologias e tudo mais. E principalmente da filosofia. Os gregos foram os primeiros assim, né? É o povo mais forte, para se dizer, da história, que pioneiros talvez, mas não os primeiros, mas os mais expressivos, para poder desligar um pouquinho das explicações da natureza com a mitologia. Porque a mitologia que estava em todas as civilizações surgia natural. Você tinha algo grande da natureza, você tinha algo extraordinário, não sabia de onde vinha, não sabia por que disso, então se associava com coisas divinas, coisas extraordinárias. Os gregos já com um status já de evolução
civilizatório muito já alto já, começaram a pensar por si mesmos e se desvincular um pouquinho da mitologia, fazer esse rompimento. E por conta disso, então, começaram a dar um estudo mais de olhar para a natureza e tentar fazer com que a natureza se explique mesmo, se explique só. Em vez de falar que alguém fez alguma coisa, é simplesmente aquela coisa se gerou ou coisa do tipo. Foi uma evolução de certas etapas e eventos, em vez de estar sempre alguém ajustando alguma coisa. Então eles estavam um pouquinho na frente. Então a gente tem aqui vários personagens importantes gregos que desvincularam da mitologia toda essa coisa desse comportamento e trouxe para a gente muita contribuição, muito conhecimento que a gente pode ver até hoje. E é muito legal. Então a gente começa ali por Aristóteles. Antigamente o pessoal eles não tinham sobrenome, eles eram conhecidos, era o seu nome e a cidade onde morava. Então Aristóteles de Estagira, Aristóteles, o grande Aristóteles dos pilares do tradicional, né, da filosofia branca que a gente chama, né, que é Sócrates, Platão e Aristóteles. Uma das suas contribuições para a astronomia, não foi só ele, mas foram vários antes dele também, mas assim, vamos destacar algumas figuras. Uma das suas contribuições foi assim, explicar as fases da Lua e os eclipses, colocar elas de forma mais palpada no papel, né? E ele foi um dos primeiros a argumentar que a Terra era esférica, porque quando você olha nela, de fato parece ser plana, porque você vê algo reto e tudo mais. Dentro dessa perspectiva desse espectador, né? Dentro da nossa referência, então a gente parece sim que é plano. Mas ele já argumentava que poderia ser esfera por causa da sombra da Terra na Lua durante o eclipse, né? Fazia algo mais arredondado. Então, se fosse plana, seria um plano circular, né? Não seria um plano tipo assim, um retângulo. Então, já ajudaria a dar essa noção. Mas ele também era meio estranho porque ele falava que a gente estava sobre tartarugas e o firmamento era outras coisas, que o firmamento no céu ele era todo fixo e um primeiro plano dessa esfera celeste era os planetas e o Sol, o outro plano já era as estrelas fixas nessa grande cúpula e que a Terra estava no centro, que a Lua, que os astros rodeavam a Terra. Então ele tinha esse pensamento, que é pelo que eu observava fazia sentido. Só que esse pensamento dele estagnou muito a humanidade. Por quê? Porque Aristóteles foi um dos grandes personagens da filosofia e Aristóteles era muito querido pela Igreja Católica. Agostinho tinha muita afinidade por Aristóteles. Como Agostinho foi o pai da igreja, um dos grandes pensadores da igreja, a igreja gostava muito das ideias de Agostinho. Então, durante muito tempo, durante a Idade Média, se abraçava as ideias de Aristóteles. Então, a Terra sendo o centro era o que era de principal. E a gente não conseguiria olhar muito para fora, tentar ter outras formas de analisar, se não fosse essa por influência de Aristóteles. Então meio que estagnou. Mas ok, mas desde a época de Aristóteles já pensava assim na possibilidade da Terra ser esfera, tá? Nessa esfericidade ou algo do tipo assim, e não ser totalmente plano. Então é muito antigo essa ideia da Terra ser mais esfera. Também foi o primeiro Aristarco de Samos, na verdade, foi o primeiro ali nessa data ali de 310, foi o primeiro a propor que a Terra se movia em volta do Sol. O que é óbvio, para a gente parece que o Sol está se movimentando e as estrelas também, mas já se propunha já que o modelo geocêntrico que sempre preservou na antiguidade pudesse ser diferente, pudesse ser o Sol no centro e os planetas rodeando. Não fazia muito sentido ao ver daqui da Terra, né? Mas o referencial que está em movimento só percebe que está em movimento se todo o universo estiver movimentando. Senão parece que ele está parado, né? Dependendo da velocidade e tudo mais. Então não fazia sentido pensar que a gente estava em movimento só parado, sendo que a gente viu o Sol em movimentando, né? Então era complicado se dizer isso, mas Aristarco já foi um dos primeiros a propor isso. Já antigamente, bem antigamente. Só que como se fazia antigamente? Os filósofos, né, desses gregos que não preocupava apenas em filosofar da filosofia que a gente conhece hoje, em pensar no ser humano, pensar nas coisas subjetivas. Eles também olhavam para a natureza. Então a gente falava que havia uma filosofia natural, que é tentar buscar explicações da natureza. Então eles tinham vários campos. Só que
antigamente não havia o método científico que a gente tem hoje. O método científico hoje a gente tem que criar uma hipótese, a gente desenvolve essa hipótese, busca provas e tenta reproduzir essa hipótese em um experimento, em um laboratório, coisas do tipo. E se for tudo validando, isso vira uma lei. Você olha para a natureza e fala, de fato, é assim que acontece, vira uma lei. E você consegue fazer a explicação completa de alguma coisa. Mas para isso a gente fala que tem que provar, não é? O pessoal antigamente não. O pessoal antigamente andava, olhava, observava e relatava o que observava. E pensava, olha, eu acho que é desse jeito. E seus discípulos concordavam, seguia, tentava buscar fazer alguma coisa, mas assim, nada nessa preocupação de provar. Fulano falou, a credibilidade de fulano já era muito importante. Então, se ele pensou desse jeito, pode ser que seja mesmo. Então, o pessoal não tinha essa prova de, me prova aí o que se não é o que não é, o que você está falando não é muito válido. Não era assim antigamente, então era meio difícil comprovar. Mas se fazia sim, de certa forma, certos experimentos para comprovar, sim. Mas não tinha essa preocupação. Era mais seus pensamentos e tudo mais. Eratóstenes, 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 de Cirene, ele foi um grande homem. Ele foi, além de pensar que a Terra poderia ser de fato esférica, ele foi, não só de pensar, ele conseguiu calcular o diâmetro da Terra. Então ele considerou que de fato a Terra não seria plana, a Terra já seria uma esfera, e considerou e conseguiu reproduzir, fazer uma experiência de que conseguisse calcular o diâmetro da Terra. Calcular o diâmetro da Terra. É isso mesmo. E tipo, de uma maneira muito simplória. Complicada, talvez um pouco, deu trabalho, mas uma maneira muito simples, usando apenas a matemática e raios solares. O que ele fez? Ele propôs. Ele morava em Alexandria. Alexandria era um dos palcos ali do conhecimento, por causa da biblioteca de Alexandria, que recolhia muito conhecimento do mundo antigo. E ele pensou em fazer uma regrinha matemática, uma jogada matemática. A luz solar, quando batia ali um pedaço de vareta que ele deixou em Alexandria, projetava uma sombra com uma certa angulação. Esse mesmo raio solar que projetava essa sombra ali, se eu pegar ele em outro ponto da Terra, e ele mandou um pessoal calcular a distância que ele ia de Alexandria até Siena, e jogava esse outro raio solar em Siena, você teria ali uma figura como a gente formou ali, uma figura simples de mexendo ali com raios, com retas paralelas cortadas por uma transversal. Não foi em qualquer dia, foi um dia especial, era num dia de equinócio, num dia em que em Siena está na localização ali do Equador, é em especial Siena, porque quando você tem um equinócio, no dia do equinócio, não existe sombra em cima de você, então o raio o sol tá a pino. Então com essa jogada ali, com essas coisinhas de angulação, ele conseguiu calcular ali, fazendo proporções, né? Tamanho da vareta, tamanho do ângulo, tamanho da distância ali das cidades, ele conseguiu fazer a proporção de achar o raio da Terra, né? Automaticamente o diâmetro da Terra. E foi uma precisão muito boa, porque dessa jogada que ele fez, simplesmente usando essas angulações, era um dia especial, porque se você fizer isso em outro dia vai dar diferente, realmente vai ser diferente. Mas fazendo essa medição, ele conseguiu achar muito próximo, ele achou 99% do valor do diâmetro da Terra, que hoje a gente consegue calcular de outros meios. Então ele, já nessa época, 200 anos antes de Cristo, já conseguiram calcular o diâmetro da Terra. Uma engenhoca puramente matemática, mas muito engenhosa, na verdade. Ou seja, é um conhecimento muito antigo que a gente já tem esse domínio. O homem consegue fazer coisas extraordinárias utilizando coisas simples, sem muita tecnologia, mas utilizando as leis da natureza. A matemática é uma delas. Outro personagem importante que a gente tem é Hiparco, de Niceia. Ele foi considerados um dos maiores astrônomos antes de Cristo, porque ele catalogou muitas posições das estrelas no céu e planetas também ao longo do seu movimento. E o que a gente fala de magnitude. Magnitude é uma forma assim de poder dar referência para o brilho. Então, se eu tenho uma estrela que é muito brilhosa, tem uma certa magnitude. Se ela é um pouco menos brilhosa, tem outra magnitude. Então, de certa forma, ele conseguiu padronizar e conseguiu catalogar
que é muito interessante também, que aí fica de conhecimento, né, para frente. E ele também conseguiu deduzir o tamanho da Lua. Fez experimentos lá, fez uma, conseguiu. Essa é complicado, ele também deu sujeitinho lá. Bom, pegando a era cristã, a gente tem Ptolomeu. Ptolomeu também um dos maiores personagens que a gente tem da astronomia, porque ele conseguiu pegar um modelo geocêntrico do que o pessoal pensava, da Terra no centro, das coisas movimentar, e conseguir dar uma explicação melhor e construir um modelo de representação em que ele conseguia prever os movimentos dos planetas ao longo do tempo. Só que deu um trabalhão, porque esse modelo de Ptolomeu funciona, você consegue explicar as coisas através desse modelo dele, você consegue prever onde que vai estar o planeta, onde vai estar Júpiter, por exemplo, em tal época do ano. Só que através desse modelo dele deu um trabalhão, porque quando ele coloca a Terra no centro, e os planetas rodeando a Terra, na nossa referencial que a gente enxerga, os planetas eles começam a fazer um movimento estranho. A gente tem, deixa eu ver se está aqui. A gente tem aqui uma imagem, por exemplo, de Marte. Marte, se a gente for tirando foto cada dia da noite assim, ele vai estar sempre se movimentando. Vamos supor desse jeito assim. Mas vai ter uma hora em que ele vai fazer um movimento desse jeito aqui e depois voltar. Então seria muito estranho, porque ele está sempre. Se fosse apenas rodeando a Terra, ele faria só um traço, né? Mas ele parece que vai e volta. Esse ir e voltar, bulufas. Como que um planeta vai, se fosse algo sempre rodeando, como a Lua sempre rodeia, por exemplo, a gente não vê a Lua voltando. A Lua está sempre no mesmo movimento. A gente não vê o Sol voltando. O Sol está sempre no mesmo movimento. Nasce no leste e se põe no oeste. Só que os planetas, eles iam, voltavam, faziam um movimento retrógrado e depois ia de novo para o caminho. Então isso era um trem muito complicado de se pensar, de se existir e dar explicação para isso. Mas era um fato, era o que acontecia de quem vê aqui da Terra, acontece isso, você vê esse movimento ali. O horóscopo até dá uma coisa, né? Assim, a planeta está retrógrado e tudo mais. Por causa desse movimento aparente. Então, Ptolomeu conseguiu criar um modelo e falar que, além do planeta rodear a Terra, ele rodeia um outro círculo pequeno também, epiciclos que a gente chama. Então, ele faz um movimento assim de giro e de giro da Terra. Por isso que ele consegue girar, por isso que ele faz esse giro louco aí e também, ao mesmo tempo, gira em torno da Terra. Só que é mega, mega complicado, é uma matemática bem pesada, pesada para a época, né? E assim, falha. Tem horas que no momento que não vai dar certo essa previsão. Mas ok, o modelo de Ptolomeu foi muito importante, contribuiu muito para a humanidade da época e tal, que pelo menos finalmente conseguiram fazer um modelo de previsão dos movimentos, mas extremamente rebuscado. E esse modelo de Ptolomeu durou muito tempo, porque todo mundo filosoficamente, religiosamente pensava que a Terra estava no centro de tudo, e as coisas rodeavam lá, e não só isso, né? Você olha para o céu e vê as coisas rodeando a gente. Só que pensar na possibilidade que a gente está em movimento também junto com os astros já era uma possibilidade pensada por alguns gregos antes, né? Mas feria muito a filosofia da humanidade, né? Feria muito o ego humano. Feria muito a criação de Deus, de colocar a maior criação dele, que seria nós e a Terra, e não ser o centro de tudo, né? A gente não ser o centro. Então, como isso feria isso, a Igreja Católica, que era muito política, dominava a ciência né, da época, não permitiu pensamentos diferentes. Até que veio uma época em que a igreja veio perdendo força, estava enfrentando problemas políticos, problemas ali econômicos, principalmente na época assim da reforma protestante, a época da volta do comércio e tudo mais. Então foi um momento conturbado em que ela estava ali frágil. E por conta disso teve um nascimento também cultural, além do cultural teve um nascimento científico, que a gente chama de renascimento, nessa época do renascimento. Então surgiu aí grandes personagens e um deles foi Copérnico. Nicolau Copérnico, ele firmou a ideia de colocar o Sol no centro mesmo e colocar os planetas rodeando o Sol. E a vantagem que ele fez isso é porque ele criou um modelo muito mais simplificado. Era muito mais simples de fazer as previsões, a matemática, a geometria, era muito mais simples em colocar os planetas rodeando o Sol do que colocar os planetas rodeando a Terra. Não é errado falar que as coisas rodeiam a Terra, porque é questão de referência. Nosso referencial parece que as coisas movimentam em nós mesmos. Mas se você coloca o Sol como referencial e movimentar em torno dele, simplifica muito a vida. Mas assim, simplifica demais. Simplifica tanto a ponto de ser algo que a gente aprende no ensino médio.
não é algo tão rebuscado, tão violento. Então, assim, o modelo de Copérnico do heliocêntrico, firmado e bem explicado, a início, Copérnico não queria divulgar seus estudos por medo mesmo, mas foi ganhando forças de muita gente, foi ganhando apoio de muitos personagens importantes da época, como Galileu, Newton, Kepler, Tycho Brahe, são personagens muito importantes da época, e como a igreja veio perdendo força, e a ideia da ciência foi crescendo, então ganhou palco ali. Então, esse início com Copérnico, com o modelo do heliocêntrico, deu margem para que Kepler vinha e conseguisse fazer as suas 3 leis de relação ali de movimento dos corpos, e Newton dá a explicação por que esses corpos se movimentam. E aí com Newton veio uma grande revolução científica também. Então foi o palco para isso. E a partir dali a gente tem algo mais padronizado e conseguimos tentar olhar mais para frente ainda. Até 1930, por volta de década de 1930, se pensava que existia apenas uma galáxia, que era a Via Láctea, que é o que a gente vê no céu assim, uma grande mancha, né? Até que se descobriu até que Hubble, o personagem Hubble, a pessoa Hubble, ele apontou o telescópio para o céu, para uma grande mancha ali, que se pensava que era estrelas grandes e tudo mais, e viu que na verdade aquilo ali eram outras galáxias. Era outra galáxia. Então, assim, até a década de 30 se pensava que existia, o universo era apenas a nossa galáxia. O restante, todos os pontos brilhantes eram apenas estrelas da nossa galáxia. E que uma faixa maior se concentrava na Via Láctea ali. Mas aí descobrimos que, na verdade, um monte de pontos brancos no céu são galáxias também. Então, o universo se expandiu muito. Então, até essa época, era só o nosso sistema solar e um monte de estrelas no firmamento. E tudo foi se mudando, foi se expandindo e foi se tornando ciência. Então, tinha que provar, tinha que poder tentar reproduzir, tinha que ter uma matemática mais rebuscada. Foi a evolução que a gente viu, que a gente vê para o céu saindo daqui da Terra, olhando para o céu de uma forma mais científica, né? Olhando para o céu para calcular as coisas e tudo mais, previsões e modelos. Então a gente tem essa coisa atual do nosso sistema solar, que são as coisas mais próximas que a gente consegue enxergar, que é esse modelo em que temos os nossos planetas rodeando o Sol em órbitas elípticas. Elípticas é um pouquinho achatadas assim, como se fosse uma circunferência um pouquinho mais excêntrica e com seus movimentos periódicos. Então, vão se repetindo, repetindo, repetindo. Então, beleza, gente. Ó, essa é só uma introdução da história dos personagens importantes, que é importante ressaltar. E tudo que a gente tem é de observação e algumas previsões. Que começou de antigamente e hoje a gente tem uma tecnologia muito mais rebuscada que faz modelos de simulação. Então a gente tem um GIFzinho, com um GIFzinho a gente consegue dar muito bem um pedaço do céu. E só que as simulações mais pesadas são feitas computadorizadas e cada vez mais a gente consegue fazer simulações muito mais rebuscadas. E essas simulações conseguir encaixar na matemática e da física da coisa, consegue nos dizer a história. Então, temos simulações recentes que nos dizem que os 4 planetas gasosos que a gente tem, nossos 4 maiores planetas do Sistema Solar, eles costumavam ficar muito mais próximos entre si, seus raios, seu movimento, e depois eles se espalharam a partir de um certo evento. Isso provocou ali mudanças na gravidade perto de algum lugar, então fez com que asteroides e fez com que cometas se afastassem e ficassem em uma certa cinturão. Enfim, todas essas previsões foram comprovadas, assim, foram matematizadas em simulações computacionais que tem muitas afinidade, tem muita certeza, assim, tá muito próximo de ser o real que tivesse acontecido. E a gente não viu nada do que aconteceu e a gente só vê algumas consequências disso. Então, poder se dizer que os planetas eram mais próximos no começo do Sistema Solar é uma coisa que, a olho nu, a gente não consegue prever nada, mas que dá aí algumas suspeitas físicas, gravitacionais, algumas suspeitas de movimento. E com essas variáveis a gente consegue retroceder isso no computador e tentar simular e ver se a matemática e a física lhe permite essa explicação. Então, algo extremamente complexo hoje e que a gente começou tudo com pequenas observações do céu e conseguimos padrões muito legais. Então, pessoal, a gente fica aqui por aqui com essa história de que observamos o céu e isso é muito doido, muito doido.